de Sucesso mais divertido e desafiador videocast e programa de TV sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulilo e junto com a Priscila Casagrande, a gente vai conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça de sucesso. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre empreender no rádio. O mercado para o setor de rádio vem crescendo nos últimos anos. Esse crescimento saltou de 3,7% em 2022 para 4,2% em 2023. Esse crescimento também é visto pelo valor movimentado no setor. Em 2023, foi de 975 milhões em compra de mídia, superior ao registrado em 2022, que foi de 778 milhões. Rádio é consumido por 83% dos brasileiros. Esse número deixa os profissionais da área e todos os entusiastas que trabalham com rádio muito motivados e otimistas para o futuro desse meio de comunicação. E por que esse sucesso? Porque o rádio conecta com as pessoas, seja pela linguagem universal, pela afinidade de quem busca lazer, música, entretenimento, informação e companhia. E como será empreender nesse meio que é o rádio? Como identificar uma oportunidade, buscar recursos para transformá-la em um negócio de fato lucrativo? Antes de responder essa pergunta, com a ajuda do nosso convidado de hoje, a gente vai dar um recadinho para você. Você conhece o corte chamado T-bone? Ele tem esse nome por causa do osso em formato em T. É um corte da traseira do boi ali na transversal, que une na mesma peça o filé mignon e o contrafilé. Um corte super saboroso. Tem também um corte chamado porterhouse, que ele é considerado como uma derivação do T-bone, porque ele é retirado da mesma região do animal, mas com uma porção de alcatra, além do contrafilé e do filé mignon. Isso torna o corte especial e muito valorizado nos churrascos. Quer experimentar essas delícias? Peça pelo delivery ou vá até a boutique da Carne Sil Tomate, aqui em São Carlos, na saída para Descalvado. Sua casa e sua empresa devem estar sempre seguras, por isso a Trasgás tem dicas que pode e o que não pode com o seu botijão. Vamos lá, deixa sempre seu botijão em pé, jamais deite o botijão. Você também tem que tomar cuidado dele sempre estar num local arejado, de preferência no quintal. Jamais coloque capa ou roupinhas no botijão, porque isso também é um perigo. Quando for trocar, nunca use ferramentas, apenas as mãos. E também não brinque de arremessar ou jogar o botijão. Gás de cozinha confiável e pronta entrega é com a Trasgás. Comodidade, praticidade e preço acessível para você. A Trasgás atua não só em São Carlos, mas também em Campinas, Piracicaba, Araraquara e Sumaré. Então, entre em contato agora mesmo e peça o seu gás de cozinha. O mundo está sempre em processo de mudança. E essas relações sociais acabam sendo impactadas pela internet, por novas tecnologias e pelas ferramentas digitais. Para construir o futuro da educação, um dos focos do Colégio Sapiens é manter um corpo docente com as habilidades e competências necessárias para pensar, planejar, avaliar e construir alternativas aos processos de ensino-aprendizagem que contribuam com a formação e autonomia intelectual dos jovens e dos adolescentes. E por isso, gente, o Sapiens valoriza realmente os professores criativos, que são capazes de fomentar nos estudantes a capacidade de superar obstáculos, desafios e constrói todo esse conhecimento aí com toda a bagagem que o Colégio Sapiens oferece. E esses professores também são empreendedores, porque eles buscam identificar oportunidades e usam a tecnologia a favor da aprendizagem. Agora que você já conhece as características de quem estará dia a dia com o seu filho, entre em contato com o Colégio Sapiens e saiba mais. E chegou o momento de apresentar o nosso convidado. Ele é nascido em Parapuã. Na infância, gostava de jogar bola e soltar pipa. Começou a trabalhar aos 14 anos. Ele é casado com a Mari Silvia. Nas horas vagas, gosta de acompanhar o noticiário em geral e é responsável pela Jovem Pan São Carlos, conhecido como Regis. Nosso convidado é Reginaldo Tudo Cavalcante. bem? Boa tarde, boa tarde. Primeiramente, quero agradecer vocês pelo convite de estar aqui, né? Esse bate-papo é bem legal, bem descontraído. Já assisti várias vezes, Ai, que muitas legal, histórias obrigada. muito boas, né? E é gostoso, é muito bom essa troca, né? Esse bate-papo, porque às vezes a pessoa vê uma empresa, né? Não sabe o que passou, né? De repente acha que nem diz o ditado, acha que todo mundo nasceu que nem filho do elefante grande, né? Não é isso?
E na verdade não é assim, né? E todo mundo tem histórias para dividir, desafios, Todo vitórias, e hoje é a mundo, sua vez de estar aqui com a todo gente. mundo, Obrigada por todo ter mundo. aceito o Eu que convite. agradeço mesmo. Vai ser um prazer, Regis. E aí, Regis é como eu te conheço desde sempre. De repente eu descubro o Eu Reginaldo. tenho duas histórias do Reginaldo, né? Eu sou de Parapuã, né? Parapuã é uma cidade muito pequena, na região lá de Bauru, Marília, aquela Alta Paulista, como é conhecida, né? E aí o que acontece? Tem uma cidade do lado que chama Oswaldo Cruz, essa cidade. Já fui em Oswaldo Você já foi em Cruz. Oswaldo Já fui em Cruz? Oswaldo Cruz. Tinha um amigo da faculdade de lá. Ah, é. E aí, a minha mãe comenta, né, que ela fala que na época, quando ela estava grávida, né, tinha um locutor que chamava Reginaldo Aparecido, né? E aí ela falava, né? Falava assim, se nascer homem, vai chamar Reginaldo. E aí foi, né? E aí então ela acabou colocando o meu nome de Reginaldo, né? E o Regis aconteceu assim. O meu primeiro emprego foi na DBC, em 92. E eu tinha um coordenador lá, que era o Odair Travolta, né? E assim, eu era responsável pela parte técnica do jornal, do programa, né? E ele falava assim, cara, Reginaldo é um nome muito grande para falar. Reginaldo é um nome muito grande, vamos diminuir esse nome? Vamos cortar, né? Falei, ah, o que que você sugere? Aí ele falou, ah, vamos colocar como Regis. E aí ficou, aí depois no rádio, né? Você sabe que muitos locutores, eles não usam nome próprio, né? Eles, né, criam um nome, às vezes pelo fato de gostar do trabalho de alguém, né? E aí se cria um nome. Tanto é que muitas vezes, quando você começa a conversar com muitos locutores, que você fica sabendo o nome de batismo da pessoa, você até toma um susto, né? Até cantor sertanejo, né? É, a maior parte deles. Ainda se Principalmente. você pegar no meu, ainda tem tudo a ver, né? Uhum. Tem tudo a ver, mas assim, tem alguns nomes que você fala, o cara chama João, né? Sei lá, um nome assim. E de repente o cara coloca um nome artístico chique, né? E é assim, né? E é assim, né? Queria voltar lá para Parapuã, uma cidadezinha aí de 10 mil habitantes, pelo que eu tava Eu olhando. acho que sim, eu acho que sim. Faz muito tempo que eu não Ela vou está pra lá. decrescendo, de acordo com o É, Google. é, Eu é, sou nascida em Tararé, que é uma cidade pequena também no interior de São Paulo. mas Tararé é pro lado aqui, que é Pro sul. Campinas. Não, é pro lado de Itapeva, Itapeva, Tatuí, Tatuí, né? Tapetininga. Ah, Sorocaba, né? Mas quando a gente tem essa infância na cidade pequenininha, é diferente, né? Como é que foi a sua infância lá? Então, você sabe que eu até brinco, né? Eu brinco com a minha esposa, ela não gosta que eu fale isso, né? Fala que eu vim do sítio, né? Uhum. Entendeu? Ela não Da gosta. roça. Da roça, né? É Ela vermelho. não gosta, É, né? me considero Então, também. assim, na verdade, assim, eu me considero hoje uma pessoa, assim, muito abençoada. Porque, assim, a gente que veio, né, de origem muito simples, do sítio, né? E, assim, eu falar para vocês, assim, graças a Deus tem um negócio que tá sempre, é próspero, tô fazendo o que eu gosto de fazer e tá crescendo ano a ano. Mas, assim, a gente tem os objetivos de dar uma vida melhor para a família, né? E fazer muitas coisas. Mas, assim, eu nunca me imaginava numa condição É isso que eu ia falar dessa. quando era criança, se brincava de ter uma empresa, de Não, alguma nunca, coisa. nunca, nunca, nunca. Para você ter uma ideia, quando eu vim para São Carlos, onde eu fui ter o primeiro emprego mesmo, assim, eu fui trabalhar numa oficina mecânica, sabe? Ah, você vai lá, você vai aprender, depois você vai ser mecânico. Só que assim, a hora que eu entrei na oficina mecânica, eu falei, não, não é isso que eu quero. E como é que você veio parar em São Carlos? Então, assim, ó, na, na, lá naquela região que eu morava, assim, a base da economia da cidade era café. Uhum. Né? Todo mundo chamava de meieiro, né? Você plantava o café, né? E o dono da fazenda, você fazia lá um percentual, você não tinha nada, você só tinha um percentual sobre a venda do café. E chegou uma fase que estava muito ruim naquela época, né? Muito ruim. Assim, ao certo, eu não sei como eu vim parar aqui, porque foi coisa do meu pai. Eu sei que eu cheguei aqui, eu tinha 11 anos de idade, tá? Mas assim, assim, eu não me lembro, para falar para ser sério, assim, eu não me lembro como foi tudo isso, né? Mas eu sei que assim, depois que eu voltei um tempo depois para lá, acho que a última vez que eu tive lá, então assim, você começava a conversar com as pessoas, onde tá a pessoa que morava aqui? Ah, tá em Americana. E a pessoa que tá aqui? Tá em Ribeirão Preto. E aqui? Tá em Campinas. Então assim, a gente percebeu que todo mundo saiu de lá. Então assim, eu acho que na verdade o que o meu pai quis foi sair de lá para buscar uma coisa melhor, né, Uhum. pra gente, né? Agora, como ele veio parar em São Carlos, O porquê São Carlos, a eu gente não não sei, sabe. eu não sei, eu não E na sei. oficina mecânica que você estava falando, você começou a trabalhar muito cedo, então.
É muito cedo, eu acho que assim, coisa de 11 anos, 12 anos, alguma coisa assim, entendeu? Porque aí eu fui, porque tinha uma senhora, né, que na verdade era a dona da casa que nós morávamos, né, e ela que falou, não, eu conheço um fulano, assim, assim, eu vou apresentar você lá. Aí foi e me apresentou, aí eu fui. Ah, mas a hora que eu fiquei lá um dia, dois, eu falei, não, não é isso que eu quero, não. Aí depois eu não me lembro, mas assim, eu acho que depois eu não fui mais assim, a trabalhar mais. Mas aí depois o meu primeiro emprego foi no Magazine Luiza, 14 anos com também, novinho. 14 anos, entendeu? E como é Ali, que é ali, com 14 anos, indo trabalhar no Magazine Luiza, vindo da roça, do sítio, lá de uma cidade pequena? Quais foram os principais desafios? olha, olha assim, eu me lembro que o primeiro dia que eu cheguei para trabalhar, é, a loja acho que abria era 8 horas e acho que o gerente falou que era para eu chegar lá 15 para as 8. Eu acho que eu perdi a hora, eu cheguei lá tipo 7 horas da manhã. Assim, eu errei no horário, né? Uhum. Errei no horário, cheguei lá 7 da Chegou manhã, antes. muito antes. As pessoas começaram, quem é você? Quem é você, né? Aí eu comecei a trabalhar, cheguei muito antes. E assim, era tudo muito novo, porque assim, eu sempre morei na Vila Neri, tá? Sempre morei na Vila Neri. Eu acho que quando eu cheguei no centro da cidade, eu quase não ia no centro da cidade. Não conhecia ninguém. Mas assim, o Magazine Luiza para mim foi um aprendizado muito grande. Porque ali eu comecei a ter um certo relacionamento no comércio. Ali é onde você passa a conhecer, passei a conhecer muita gente. Inclusive, o Odair Travolta, que foi o cara que me levou pro rádio, eu conheci ele no comércio. Porque assim, eu queria muito ser vendedor. E eu era auxiliar de expedição lá na Magazine Luiza. Eu fazia pacotes, né? Então, assim, eu E por limpava a ter vindo de loja. uma cidade pequena, você não tinha vergonha? Você não era tímido? Você não... Como é que era isso? Porque Olha, para ser vendedor, a gente tem eu que ser mais sempre desinibido, fui né? muito tímido, tá? Mas assim, o que que aconteceu? Eu comecei a aprender a desenvolver isso com o tempo. Eu sempre fui muito tímido, sempre muito fechado. Eu era muito assim, às vezes, vamos supor, eu entrava num lugar, se alguém não falasse nada comigo, eu entrava, saía, eu não falava nem oi pra ninguém. Aí eu comecei a trabalhar isso, tipo, olha, eu preciso entrar, eu preciso falar um oi, bom dia, boa tarde. Então, assim, isso aí foram coisas que eu fui desenvolvendo na minha vida profissional. Uhum. Para vocês terem uma ideia, eu vou até contar uma história que aconteceu, isso lá na frente já. Depois de TBC, eu fui trabalhar no Sistema Clube. E eu fui ser, eu fui ser um vendedor, né? No Sistema Clube. Na DBC você já era vendedor. Não, na DBC eu entrei como operador do jornal da manhã, do jornal DBC, Jornal da Manhã da Jovem Pan. Jornal DBC, que era apresentado pelo Antônio Walter e Manuel de Almeida. Eu era operador de áudio. E Eu você ficava atrás da mesa lá operando. e você ocupou essa função no tempo que esteve na DBC. Sim, Tá. não foi só isso. Tá. Aí eu entrei lá como operador de áudio. Só que aí o Antônio volta a falar pra mim assim, pô, você trabalha no comércio, você conhece muita gente, você precisaria ser meu vendedor, né? E eu não queria, porque na verdade, como eu gostava muito do rádio, eu queria trabalhar no que a gente chama de artístico. O artístico, o que que é? Operador na mesa, locutor. Eu queria fazer isso no rádio, eu não Peraí, quantos queria. anos você tinha aí? Na DBC, na DBC, você tá É, que a gente tá falando falando? do Magazine Luiza ali com 14, né? É, eu já tinha 20 anos na DBC. E esse amor pelo rádio, a gente fez tanta pergunta que ele não conseguiu responder nenhuma, né? A gente tá vendo uma em cima da outra. Mas É, esse amor pelo rádio que nem você tá contando, que seria contar uma história da clube, a gente voltou pra DVC. é. Mas esse amor pelo rádio surge em que momento? E aí eu te deixo responder as perguntas, né, Bri? Olha, eu me lembro que quando eu cheguei aqui em São Carlos, eu me lembro, acho que eu tinha meus 11, 12 anos de idade, eu acho que a Intersom estava entrando no ar, a Intersom. E na época, como eu morava na Vila Neri, né? Nossa, eu ouvia muito a Intersom, ouvia muito. E eu lembro que até ela, quando ela entrou no ar em 101,9, depois ela mudou para 103,9. Eu não sei muito explicar isso, sabe? Foi uma coisa assim que aconteceu natural, porque eu fui me envolvendo. Eu fui me envolvendo. Eu tenho uma história assim que eu falo, meu avô gostava muito de rádio, o meu avô. O seu E nome veio de um o meu locutor, né? veio de rádio. Então assim, o meu avô gostava demais. Tanto é que quando eu ia na casa dele, ele me chamava lá para eu ouvir as rádios. E naquela época, as emissoras AM pegavam a rádio muito longe, né? De outros países e tal. E ele me chamava para ouvir rádio. E assim, só que aí depois que eu fui trabalhar na loja, mas eu falava assim, eu quero trabalhar no rádio.
E aí, tanto é que depois assim, o que que eu fiz? Eu acabei, assim, nesse tempo, me aproximando muito da Intersom na época. Eu conhecia todo mundo lá, eu conhecia todos os autores, eu tava lá todo dia, às vezes os caras até, tipo, pô, esse cara aqui de novo, sabe? Aquela coisa assim. E fui me envolvendo. Só que aí, eu até tinha meu sonho era trabalhar na Intersom. Só que eu não consegui, eu fui pra DBC, foi onde eu comecei, no rádio. Sim. E aí é onde você começa a criar relacionamento, né? E conversa com o outro e tal. E na DBC foram quase cinco E ali anos. você começou como operador de jornal e depois? Aí o Antônio Volta falava pra mim assim: não, você tem que ser meu vendedor. Você conhece muita gente no comércio, porque esse período que eu fiquei lá na Casa Luiza, eu conheci, bom, até hoje, né? Eu conheço todo mundo da Baixada. Conheço todo mundo. Ele falou assim: você tem que ser meu vendedor. E eu, não sei o quê, não quero. Só que assim, tem aquela coisa assim: quando você tá no rádio, as pessoas chegam pra você e falam assim: quanto custa uma propaganda? Não é isso? É isso. E aí acabou acontecendo. Aí, os últimos anos que eu já estava na DBC, eu já estava mais no departamento comercial. Eu já estava, apesar de eu também ter sido locutor na rádio. Só que assim, eu fui fazer madrugada na DBC. A DBC fechava meia-noite e abria às 5 da manhã. E precisava de um locutor para fazer madrugada. E aí ele tinha contratado uma outra pessoa, o Antônio Walter. Mas essa pessoa não ficou. E aí ele me chamou, fiz madrugada lá. Só que assim, né? Eu falava assim, como eu era um locutor muito meia boca, né? Aí eu falava assim, não, isso aqui não é minha praia. E como eu gostava muito do rádio, para mim não importava onde eu estivesse, em qual função, eu queria estar no rádio. E aí foi onde eu acabei me dedicando mais no comercial da rádio. E depois eu acabei saindo da DBC e fui para o Sistema Clube. Isso já em 97. E aí já como vendedor mesmo. Vendedor mesmo, departamento comercial. Foi quando eles chegaram aqui. A empresa chegou aqui, eles compraram em setembro de 97 e eu entrei em outubro de 97, logo no E início. você ainda lembra a história que você ia contar pra gente ou depois a gente volta nisso? Porque a gente chegou na clube porque ele ia contar uma história, você lembra? E aí a gente foi fazendo um monte de Não, a perguntas. história de que ele era tímido e É, acabou chegando no clube como eu vendedor, era né? Que assim, evolução. assim, né? Nós fazíamos uma reunião pela manhã, né? E assim, meu chefe na época era o Pedro Ivo de Medeiros. Uhum. E aí a gente tinha que fazer uma relação da onde você ia durante o dia, né? As visitas que você iria fazer durante o dia. E eu era escalado, eu fui escalado para atender a Tudo Bem, lembra? Tudo Bem? Uhum. Lembra Tudo Bem, né? E eu era muito tímido, assim, né? Eu chegava na porta da loja, ficava com aquela loja bonita, assim. Eu não conseguia entrar na loja. Eu não conseguia entrar na loja. Porque, assim, era uma loja muito chique, sabe? Muito chique a loja, né? Eu não conseguia. Aí eu voltava para trás. Outro dia o Pedro chegava e falava assim: e aí, como é que foi lá na Tudo Bem? Ah, não consegui falar com Não fulano. tava lá. Não tava lá. Mas aí o que aconteceu? Eu falei, não, eu preciso entrar, mas tudo bem. Eu preciso conversar com as pessoas. Aí foi aonde eu falei, não, aí eu tive que desenvolver uma maneira de entrar lá. E assim, resumindo, depois disso daí, na época a Fátima, que era gerente da loja, que hoje é dona da Evidência, né? A Suzy e o Red viraram meus amigos, entendeu? Assim, anunciaram muito Mas comigo. pra quem é tímido, quando você fala, eu tive que trabalhar isso e entrei na loja, como foi isso? Você colocou na cabeça, eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar e não deixou o medo de vencer? Como é que Foi você. isso, foi isso. Na verdade, o que que aconteceu? Assim, eu precisei. E assim, muitas vezes a gente mesmo cria um fantasma, né? Uhum. A gente cria uma barreira, né? Muita gente. Por isso que eu tô Muita, pedindo muita. pra você realmente compartilhar Entendeu? como é que você venceu. A gente cria uma barreira, né? A gente mesmo acaba criando uma dificuldade. Na verdade, depois com o tempo eu fui ver que, na verdade, eu criava essa dificuldade. Não existia toda essa dificuldade. E aí foi aonde eu falei, não, eu preciso ir. E eu fui, né? E tanto é que através dessa dificuldade foi onde eu quebrei uma série de barreiras, né? Para poder, de repente, a hora que você chegasse num ponto de venda que você achava que a empresa era muito grande, né? E, sei lá, de repente as pessoas não iam falar com você e não é nada disso, né? Entendeu? Assim, então, assim, o que que eu vejo? Eu vejo que você realmente tem que enfrentar, né? Você tem que ir. E nesses momentos, você se sentiu uma pessoa bem-sucedida como vendedor? Olha, assim, eu posso te dizer, assim, que pelo fato de eu ter trabalhado quase 15 anos na Clube, tá? Quase 15 anos Uau. no departamento comercial da Clube. Lá eu acho que foi a minha principal base, tá? Base profissional foi a Clube, né?
Eu até falo muito do chefe que eu tinha, ele já é falecido, tá? Ele era um dos sócios da clube, o José Roberto Vilela. Ele era duro nas reuniões, sabe? Ele cobrava muito, sabe? Mas foi assim, foi o cara que me deu a base que eu tenho hoje, que eu aplico no meu negócio hoje, sabe? Eu aprendi muito com o Vilela, muito. Porque o que acontecia? O que acontecia? Eu entrei lá com 20 anos. Tinha muitos clientes que eu sentava para negociar que só o tempo de mercado dele era maior que a minha idade de vida. E eu entrava, negociava de igual para igual e saía com um negócio fechado. E isso daí eu devolvi ela. Que foram através das reuniões duras que ele fazia que eu aprendi. Porque assim, a gente tinha. Olha essa frase, foi através das reuniões duras que eu aprendi, né? Às vezes É, a gente tem um chefe que cobra, que quer que você se desenvolva, quer que você busque, e as pessoas ficam ainda achando que o chefe tá errado. Mas muitas das vezes é o papel do líder, né? Puxar, cobrar, incentivar e ser um pouco mais rígido mesmo para que a pessoa tenha porque assim, resultados. ó, o que eu vejo hoje, assim, o Vilela, a história do Vilela. Ele era de Franca, ele era um vendedor, tá? Foi pro Sistema Clube e se tornou sócio do Sistema Clube. Então, assim, por mais que ele seja um cara duro, as pessoas às vezes interpretavam até mal, né, a maneira que ele conduzia, mas era um cara de sucesso. O cara só chegou aonde ele chegou pelo trabalho duro e por ele ser bem, sabe, bem duro mesmo, assim, bem rigoroso nas coisas, sabe? Uhum. E a gente que tá do outro lado, muitas vezes, é difícil, mas não é. Depois você entende que você aprendeu bastante com ele. É, muito, aprendi muito com o Vilela, aprendi demais com o Vilela. Então, assim, hoje, algumas coisas eu também não uso, tá? Porque as coisas mudaram Ah, não, mas a muito, gente né? também aprende o que é bom e aprende o que é É, muito, né? é, A gente é, aprende os é. dois lados. Que nem hoje, Exato. assim, hoje eu me considero, hoje, assim, um gestor, assim, bem mais tranquilo, sabe? As pessoas que trabalham comigo sabem disso, sabe? Assim, eu sou mais. Aprendi também isso na clube, você delegar e cobrar, né? Você tem que delegar e cobrar. Essa coisa de você ficar o tempo todo, né? Vigiando, sabe? Entendeu? Isso não é comigo, sabe? Então, assim, eu delego e acompanho o resultado do negócio. É o que eu sempre falo lá na Jovem Pan. O importante é o resultado final. Também, que nem uma coisa que às vezes o Vilela, ele cobrava muito, mas assim, ele queria que fizesse do jeito dele, né? Tinha que fazer do jeito dele. Você não podia muito, né? Hoje eu não penso assim, eu penso assim, você pode fazer do seu jeito, mas que o resultado seja um Uhum. resultado bom. Você não precisa propriamente fazer do jeito que eu estou falando, né? Mas, mas eu acho que o importante é isso, é o resultado Eu acho final. que uma das maiores dificuldades do empresário é o delegar, né? Mas acho que a gente tem que arrumar esse equilíbrio que você está falando, porque não é o delargar, né? Que muita gente fala, você delarga. Não, não é isso. Porque se você não acompanhar, também não vai ter resultado. Então é você delegar, como você falou, com esse acompanhamento de perto dos resultados, porque senão também a empresa não consegue ter resultado. Porque assim, se você ficar o tempo todo vigiando, vigiando, isso é ruim para você também, né? Porque você imagina, não, sim, no caso da Jovem Pan, é uma empresa pequena, tem 10 funcionários. Mas você imagina, vamos supor, que nem no caso da. Eu até cito esse exemplo, vai. Casa Bahia, seu Samuel Klein, na época, com mais de 1.000 lojas. Como é que você faz um negócio desse? Tudo bem que ele tinha pessoas para que fizessem isso. Mas existe uma cadeia, né, de Uhum. cobrança. Entendeu? E cada um fazendo a sua responsabilidade, de cima acompanhando, para a empresa ter É, resultado, né? é isso aí, é isso aí. E como que surge o desejo de ter a sua rádio? Na verdade, isso aí foi assim, ó. Se você conversar com todos os locutores de rádio, todo profissional de rádio, ele sonha em ter a rádio dele. Ele sonha em falar assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer do meu jeito, sonha isso. É lógico assim, para uma pessoa que veio, né, de origem simples, de origem humilde, sem dinheiro, sem grana, entendeu? Para você falar assim, eu vou ter o meu negócio, é só por É Deus. um sonho distante, a É a princípio. princípio distante, é só por Deus, porque não adianta, a rádio é um negócio que você depende de uma concessão do governo, é um negócio para poucos, tá? Então assim, não é um negócio assim, vou montar uma empresa. Vou lá, monto. Não, primeira coisa, existe uma outorga, uma concessão? Não, não existe. Se você quiser ter, você tem que comprar de alguém. E aí o que aconteceu? Eu conheci um amigo que ele mora em Guarulhos, São Paulo, e ele falou assim: eu conheço uma pessoa que tem uma outorga de rádio, uma cidade próxima à sua.
E aí, só me deu algumas dicas. Ele não me falou quem era. Me deu algumas dicas. E eu fui pesquisar. Pesquisei. E achei a pessoa que é, até então, dona da outorga. Aí achei a pessoa e liguei pra pessoa. O dia que eu liguei pra pessoa, ela falou, cara, não quero mexer com isso aí eu não sei o que que eu vou fazer, deixa pra lá, não sei o quê, não sei o quê. Então tá bom, beleza. Desliguei o telefone. Mas assim, passava um tempo eu ligava. Passava um Mudou de tempo eu ideia? ligava. Passava um tempo eu Pela ligava. Mudou de ideia insistência. agora? Aí chegou um dia que eu liguei até pra ele falou assim pra mim assim, ó, não me liga mais não, que eu não vou mexer com isso não. Me liga mais não. Não quero saber disso aí. Aí passou. E eu tinha um amigo que eu conversava muito com ele. E aí ele chegou assim pra mim e falou assim, cara, liga de novo, cara. Falei, cara, já falou pra eu não ligar mais, eu não vou ligar. Não liga. Aí eu peguei e liguei. Aí a hora que eu liguei pra ele, ele falou assim, brincou comigo assim, falou assim, você tava pensando em mim? Falei, não, você é louco? Por quê? Eu estava pensando em você. Eu falei, por quê? Porque nós vamos montar essa rádio. Nós vamos montar. Eu falei, é. Aí ele falou assim, ó, vamos, começa os preparativos aí, a história é muito longa, eu vou resumir. Aí pegamos e fomos e montamos essa rádio. Colocamos a rádio no ar. A pop. A pop, entendeu? Só que assim, o investimento inicial foi todo dele. Eu não tinha grana para fazer o negócio. Tinha grana para fazer o negócio. E aí tinha uma situação assim, ó, como é que nós vamos tocar isso? Nós vamos ser sócio, não vamos ser sócio, você vai arrendar, o que que você vai fazer? Só que aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer algumas coisas assim, tipo, eu comecei a tomar algumas atitudes por conta e comecei a fazer. Aí chegou num ponto que, que ele viu que eu já estava praticamente tocando o negócio, tá? Ele chegou de mim e falou, ó, o negócio é o seguinte, já que você andou fazendo tudo isso que você fez, vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que nós vamos dividir isso daí. De repente, a gente faz um negócio, você fica com a rádio, você toca e você se vira o negócio. Eu falei, não, perfeito. Porque assim, eu acho, tá? Isso é uma opinião que eu tenho. Eu acho que na cabeça dele, assim, ele achou que de repente eu não ia conseguir tocar o negócio. Ele queria que você parasse de ligar pra ele, tipo, eu vou deixar esse cara pra ele Entendeu? tentar. E aí ele me esquece. Só Entendeu? que não deu certo, E né? deu certo, entendeu? E aí o que aconteceu? Aí eu coloquei a rádio no ar, né? Comecei, né? Uma coisa de você começar sem grana nenhuma. Os primeiros meses eu vendi meu carro. Fiquei 3 meses a pé, entendeu? Para poder pagar os compromissos da rádio. Depois eu consegui uma permuta com uma concessionária não, com uma locadora de carros. Usei o carro durante 3 anos na permuta, que teve dia, para você ter uma ideia, eu moro no Cruzeiro do Sul, a rádio aqui perto da casa. Tinha dia que eu saía a pé, naquela época não tinha Uber, Uhum. né? Não tinha nada disso. Tinha dia que eu saía da rádio às 18 horas e ia a pé pro Cruzeiro do Sul, porque não tinha carro, não tinha Uber, não tinha nada. Então, assim, mas assim, e aí eu consegui essa permuta, usei um carro durante 3 anos, um Gol, da Brasil Rent a Car, do Jair, que me ajudou muito, Jair do Sampaio. E aí depois eu consegui, depois com o tempo, comprei uma primeira viatura para rádio, né? Mas tirando essa dificuldade financeira do início, o que mais que foi difícil quando você virou gestor de uma rádio? Assim, ó, a dificuldade realmente é você lidar com os números, né? É Porque fazer assim, dar lucro o negócio. não, assim, porque assim, o que que ele fez, o investidor? Ele fez só o inicial de tudo, inicial. Basicamente, ele pagou a outorga e montou o parque de transmissão. A estrutura que tem no prédio hoje, fui eu que montei. Você entendeu? Não tinha nada. Por quê? Ele chegou em mim e falou assim: Regis, o que eu tinha que fazer por você, eu já fiz. A partir de agora é com você. Entendeu? Então, assim, essa que foi a dificuldade. E quando você ouviu Sou eu por isso, mim é mesmo. frio na barriga ou é deixa comigo que agora eu vou? O que que você sentiu Não, na época? não, é assim, deixa comigo que eu vou. Porque eu Acho que queria muito. esse é o pensamento pra fazer dar certo, né? Eu queria muito, sabe? Eu queria muito. Então, assim, que nem, olha um outro fato que aconteceu. Em 2019, pegou fogo lá no parque de transmissão da rádio em Ribeirão Bonito. Até hoje, eu também não fui atrás, não sei o que aconteceu. Os equipamentos ficavam num container, embaixo da torre, no pé da torre. Queimou tudo. Transmissor, processador, todos os equipamentos de transmissão queimaram. E a gente tá falando de uma tecnologia que não é barata. É. Na época, para vocês terem uma ideia, o número aqui aproximado foi em torno de R$ 200 mil. Prejuízo na época. E aí o que aconteceu, né? Eu peguei.
Isso foi num sábado para domingo ainda, né? Dia 2 de julho de 2019. Então eu fui para lá, tá, a hora que eu cheguei, ainda minha esposa, eu cheguei, acho que era umas 2, 3 horas da manhã. A minha esposa chegou e falou assim: e agora? Eu virei para ela e falei assim: vamos dormir? Que amanhã tem um monte de coisa para resolver. Ela falou assim: eu não Sério? Eu acredito também que ia você vai fazer. dormir. Eu ia perguntar a mesma Ela falou coisa. Não, assim: você tá de brincadeira, eu não né? acredito que você vai querer dormir. Eu falei: não, vou dormir. Eu tenho um monte de coisa para fazer amanhã. Ela tava falando do ar e tal. E aí, né, Mas deita e dorme mesmo? durmo, durmo. Eu Que Eu consigo. tenho, legal. eu tenho uma frase. Toda vez que eu tenho um problema, uma decisão importante, eu nunca tomo ela naquele dia. Eu durmo, acordo no outro dia e aí eu consigo tomar a decisão com muito mais clareza. Eu imagino a sua É adrenalina, a os seus insônia. sentimentos nesse momento, Não, mas assim, ó, o que que aconteceu? Assim, eu pensei assim, eu preciso dormir, porque amanhã eu tenho uma série de coisas para resolver. E aí eu peguei, até liguei para ele, né, depois. Liguei pra ele, falei, ó, aconteceu isso, 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 isso. Eu imagino que ele até pensou que eu fosse pedir alguma ajuda financeira para ele, mas não foi isso. Aí ele chegou e falou assim, a única coisa que eu posso te dar é apoio moral. Ele falou, do mais eu não posso fazer mais nada. Eu falei, não, fique em paz, fica tranquilo, vai resolver. No mesmo dia, no domingo, começou a ligar amigos, fornecedores, dona de rádio. Ô, você precisa de um transmissor? Eu tenho aqui. Ô, você precisa disso? Eu Que tenho legal. aqui. Ô, você precisa disso? Eu tenho aqui. Né? Aí eu falei, não, não, tá tudo em paz. Aí a única coisa que eu liguei pro meu fornecedor em São Paulo. Ele falou, ó, já tenho o equipamento pronto para você, que a hora que você puder, você me paga. Liguei pro outro fornecedor em Minas Gerais. O que você vai precisar, Hertz? Disso, 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 disso. Já está tudo aqui. Já estou despachando. Não, mas depois. Aí ele falou assim, não, mas depois você paga. Eu falei, não, não, não. Não, ele chama Carlos André. Eu falei, não, Carlos André, eu preciso saber como é que você vai fazer para eu pagar. Não, não, eu tô te embalando, tô te mandando. Eu falei, não, não. Aí ele fez, já passou uma condição de parcelamento. 10 dias ela tava no ar. De de novo. novo. E era pop Era pop, ainda, né, era nessa pop, época. era pop. Porque eu lembro que foi dia 2 de junho, e dia 12 que foi dia dos namorados, ela tava no ar de novo. Então, assim, valeu. A gente sempre fala aqui no programa que as pessoas de sucesso que vêm, elas falam muito de importância de ter networking e parceiros de negócio, né? E você está descrevendo que você saiu de uma crise aí violenta, né? Que foi um incêndio, com muita ajuda de parceiros. A que se você atribui a essa credibilidade que você criou com eles a ponto de eles falarem, não, tá aí, você paga quando der. Que tipo de relacionamento você criou? Olha, assim, eu sempre, como eu gosto muito do rádio, eu tenho amigos no estado inteiro, eu tenho amigos no Brasil no rádio. Eu converso com muita gente, ligo para emissoras. E eu acho que é assim, ó, eu acho que um ponto importante de tudo isso aí, assim, eu sempre procurei honrar meus compromissos. Sempre. Entendeu? Sempre, porque eu acho que isso daí também pesa. Ninguém vai querer vender para um cara que não paga, né? Você entendeu? Então, assim, eu acho que o relacionamento, eu acho que assim, eu acho que eu construí uma boa imagem no rádio. Bicho. Eu acho que eu construí. Eu falo assim, no meio empresarial, tá? No meio empresarial. Assim, hoje eu ligo para muitos amigos, graças a Deus, hoje eu não tenho necessidade de pedir nada para ninguém, entendeu? Mas assim, foi uma coisa que realmente eu acho que eu construí no meio, tá? Eu sempre fui muito sério com as coisas, assim, a minha esposa até, né? Nossa, eu falo assim, se eu sair para fazer um trabalho, eu não vou desviar para fazer outra coisa. Fica brava comigo. Porque, vamos por exemplo, às vezes eu quero ir para São Paulo, eu quero ir com você para ir não sei aonde. Eu falei, não, eu tô indo a Pra trabalho. parar no outlet, A galera, gente na vai É, outro dia. rodovia. é. Então eu acho que isso daí é uma coisa assim, porque a gente sabe que as informações hoje, elas são muito rápidas, né? Do mesmo jeito que você pode se vender como um bom empresário, sua imagem como um mau empresário, como um mau gestor, também chega muito rápido, sabe? Então eu acho que eu consegui isso. Eu Uhum, consegui isso hoje. com certeza. Apesar, assim, de não ser uma empresa grande, é o que eu falo para todo mundo. Eu falo assim, gente, nós somos uma empresa pequena. Somos uma empresa de 10 funcionários. Mas, assim, e isso mesmo na época da Pop. Porque hoje, com a marca, hoje é muito mais fácil a marca. Quem é você? Eu sou a Jovem Pan São Carlos. Uhum. Entendeu? Então, assim, a marca proporciona isso, né? Mas mesmo quando não era Jovem Pan e era Pop, que era uma marca, vamos dizer assim, uma marca local, a gente já tinha já um bom trabalho. E assim, sempre tratando assim, ó, eu sempre falo assim, ó, com o anunciante, eu sempre entrego mais do que o anunciante compra. Sempre Eu faço sou prova isso. disso.
A gente faz É, negócios já há 11 anos. eu sempre faço Eu, isso. Eu sempre faço isso. E assim, ó, sempre pautado na verdade. Se você veiculou, veiculou. Se não veiculou, não veiculou. Eu tenho até um fato, uma história que aconteceu uma vez com um cliente, e até um feirão de carros. E aí, olha só o que aconteceu. Deu um problema na Rádio Sofá do Ar, né? E eu tinha que fazer umas ações, que eram umas ações de flash. E eu, né? Alguém chegou em mim e falou para mim assim, não, mas se você não veicular o flash no cliente, o cara nem vai ouvir. Não vai nem saber. Eu falei, não, mas você vai não. saber, né? Aí eu peguei, falei para a pessoa, liga pro cara, liga pro cliente, fala assim, olha, aconteceu esse problema assim, assim. Se você quiser, você fica com crédito ou no pagamento você não me paga. Você sabe o que esse cliente falou para mim? Falou para o meu funcionário, falou assim, fala pro Regis que ele não precisa compensar, porque eu sei que vocês sempre fazem muito mais. Não tem problema. Fala para ele ficar em paz. Então, assim, eu acho que é em cima disso que a gente Dessa conseguiu, construção, né? dessa construção. Regis, falando de posicionamento da pop, como é que você decidiu o estilo de música, programação? Porque a gente vai chegar no momento de falar sobre a rede, né, a Jovem Pan, mas eu imagino assim, a responsabilidade e quantas decisões você teve que tomar para formar esse posicionamento dessa Então, rádio? inclusive, eu ia até trazer, né? Eu não trouxe porque era um jogo, era um tabuleiro de xadrez, né? Mas é que depois que um amigo me deu faz muito tempo, tá? Quando ele me deu, ele chegou em mim, o Marquinhos, amigo meu, ele me deu esse tabuleiro de xadrez. Ele chegou lá na rádio, ó, trouxe um presente pra você. Aí ele me deu um tabuleiro de xadrez. Aí eu falei, cara, eu não sei jogar xadrez, né? Por que que ele me deu um negócio desse, né? Aí ele falou assim, um dia você vai entender. E assim, eu realmente não sei jogar xadrez, né? Mas a gente sabe que para você poder jogar xadrez, você precisa saber mover as peças no momento certo, na hora certa. Estratégia. E é muita estratégia, né? Então, assim, quando eu fui definir a programação da Pop, o que que eu pensei? Nossa, eu analisei o cenário local, como eu tinha vindo, já estava no meio, né? Eu falei, bom, tinha clube, né? Uma empresa grande, né? Muito grande. Aí tinha a DBC, que era uma outra rádio popular, que também estrutura já grande e tal. A Intersom, A você citou. Intersom, que também já tinha 40 anos no ar, com parte de estrutura, com carteira, com relacionamento, com tudo. Aí eu falei, caramba, vou começar um negócio pequeno, sem grana, né, meu, sem... E aí, né, sem equipe, sem estrutura, sem nada, o que que eu vou fazer? Aí o que que eu pensei? Até 2009, tinha tido a Jovem Pan aqui, né, que era do Melo. E aí, o que que eu pensei? Falei, bom, eu vou para um segmento, para um público que não tem tanta concorrência Uhum. e eu vou estar sozinho. Porque as outras emissoras, Clube, Intersom e DBC, eram emissoras populares, né? Eu falei assim, eu vou ficar uma rádio segmentada, mas vou ficar sozinho no segmento. Então foi aí que eu decidi. Falei assim, então não adianta, como é que eu vou brigar com o Clube? Como é que eu vou competir com a Intersom? Como é que eu vou competir com a DBC? Eu falei, não, eu vou para um outro segmento que é onde a competição é muito menor, né? Ele já se posicionava como Jovem Pan, sem É, saber que ia virar Jovem é, Pan. foi isso aí mesmo. Já era a minha referência. Já era sua referência. Já era a minha referência, né? Já era a minha referência. E aí, assim, começou, tava muito bem, muito legal. Tanto é que você vê hoje, até hoje, se você conversar muita gente ainda, eles nem falam Jovem Pan, eles falam pop ainda. Você vê? E assim, porque o trabalho também foi muito legal. Uhum. Foi muito legal, né, o trabalho da pop. Porque assim, é o que eu falo, hoje a gente trabalha com o nosso anunciante caso a caso. A gente avalia caso a caso, tá? Não é geral. E a gente procura entender a necessidade de cada um e procurar fazer o melhor para cada anunciante daquele segmento. A gente abre um monte de sessões e está sempre. E foi na pop que surgiu o jornal, que hoje é o Jornal da Manhã, né? É assim, ó, o jornal, eu não tinha essa intenção de fazer jornalismo. Eu não tinha, tanto é que o meu estúdio lá é muito pequeno, não é nem estúdio de jornalismo. Eu já conversava com o Fábio há muito tempo. Lá em 2014, eu Fábio, conversava, apresentador de jornal. com o Fábio que eu queria fazer o jornalismo, né? E assim, qual que foi a necessidade que eu tive do jornal? Porque assim, como a rádio outorga de Ribeirão Bonito,
as pessoas falavam assim, a rádio de fora, tá? Então eu precisava ter algum meio para eu poder me aproximar da comunidade, para que eu pudesse me aproximar, tipo, de uma prefeitura, de uma câmara, de uma associação comercial, das entidades, de modo geral. E eu precisava ter um meio de receber, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje, entendeu? De aproximar. E aí foi o lance do jornal, entendeu? Aí assim, depois que a gente criou o jornal, tanto é que eu falo assim, existem duas situações Uhum. da pop, antes do jornal e depois. Tinha algumas pessoas que sentavam lá para aguardar para participar do jornal, eles nem sabiam que a rádio existia. Que maluco. Então foi ali que eu comecei a criar um relacionamento com a cidade. Uhum. Tanto é que quando a rádio, um fato, né? Quando a rádio pegou fogo lá, que queimou lá a Torre em Ribeirão Bonito, as pessoas nem sabiam que a torre era em Ribeirão Bonito. Ninguém nem sabia. Mas passaram a saber. E assim, né? Aí, nesse dia do acidente lá da torre, foi que eu vi a força da rádio. Que assim, o telefone não parava. Todo mundo ligando, né? Pô, o que aconteceu? Ouvinte. Ali eu vi a força da pop. Uhum. Ali eu vi a força da pop. É na dificuldade que a gente mede, né? E É, como é que você teve a oportunidade de entrar numa rede como a Jovem Pan? Você descobriu essa oportunidade? Ela surgiu na frente de você? Como foi? na verdade aconteceu assim, ó. Como eu era a única rádio pop e jornalismo na cidade, e tinha essa coisa da migração dos AMs para o FM. Então, São Carlos tinha 3 AMs que iam migrar para o FM. E eu estava sozinho nesse segmento. Qual que foi a minha preocupação? Falei, caramba, né? Vai que alguém inventa aqui dessas migrantes de ir para Jovem Pan. Eu vou passar a ter um concorrente nacional muito forte. O que que eu fiz? Me antecipei. Falei, não vou ficar esperando para saber o que que os AMs que vão migrar vão fazer. Eu fui correr, me antecipei e me filiei primeiro. Foi só isso que eu fiz. Entendeu? Eu falei, não vou ficar esperando. Porque se alguém, de repente, resolvesse, até o próprio Melo, que foi Jovem Pan no passado e tinha um AM que ia migrar para o FM, resolvesse, de repente, vou trazer a Jovem Pan de volta. Eu ia passar a ter um concorrente muito forte. Aí eu simplesmente me antecipei. Falei, não, não vou esperar. Peguei, me antecipei e me E filiei. com isso você pôde manter alguma programação local e puxar alguns programas da rede, né? Você fez um mesclado muito legal. Não, e assim, o anunciante não mudou. Eu não tive problema nenhum, eu não perdi nenhum anunciante, eu simplesmente trouxe mais anunciantes. Porque assim, o público era o mesmo, era mais complicado se eu fosse para uma rádio popular. Aí eu ia perder minha carteira de anunciante. Não, eu mantive a carteira de anunciante porque o público da Pop e da Jovem Pan são os mesmos, tá? Só que agora eu tô com uma marca nacional, E qual é a vantagem? comercialmente. É mais fácil de Comercialmente. vender também. É, porque assim, ó, o que que acontecia com a Pop? Muitas vezes, para eu vender, eu tinha que chegar lá, usar Seu o nome. meu nome pessoal. Eu tinha que chegar, falar, não de mim, né? Falar do que era a pop. Uhum. Hoje o Davi, né? O Mauri, ele chega nos anunciantes. Hoje o cara conhece Pânico, Jornal da Manhã, conhece toda a programação da rádio. Uhum. Então, assim, é muito mais fácil. E assim, quando vem algum anunciante de fora, que nem já aconteceu, às vezes ele chega e pergunta: tem Jovem Pan aqui? Entendeu? Então, assim, não que seja mais fácil, mas assim, você trabalha uma marca conhecida, né? E a Pri falou muito de você usar alguns programas da rede, né? Isso Isso. também ajuda muito a Sim. trazer Porque conteúdo assim, e porque a gente tem a opção de você ficar no satélite 24 horas, com a programação todinha de São Paulo, ou eles te abrem os espaços locais para que você insira a programação local, respeitando a programação que está no satélite. Uhum. Então, isso para a gente cria um relacionamento com a cidade, que é o fato do jornal, né? Então, assim, hoje eu tenho das 7 da manhã, meio-dia, com programação local. Agora eu tô das 17 às 20 local. E a minha intenção é aumentar, né? A gente, inclusive, eu tô indo para São Paulo semana que vem. Eu quero ver se eu consigo aumentar mais a minha grade local. Porque aí você faz uma programação para a cidade, né? Porque a programação do satélite, ela é uma programação genérica, assim, Brasil, né? Então, assim, o cara lá do Nordeste, né? Ele tem a mesma programação que tem São Paulo, que tem outras praças, né? Então, assim, com a programação local, você vai falar a linguagem da sua cidade. Uhum. Então, essa que é a vantagem que a gente tem. Passar o desafio pra. Vamos lá.
Pro Reginaldo? Regis. A gente vai te pedir para escolher 3 peças de quebra-cabeça que estão sobre a mesa. É um desafio, porque são palavras ótimas, mas você vai escolher 3. E aí a gente vai dar uns recadinhos e já volta para saber quais peças você escolheu. Tá bom. A High Steel é uma marca de moda masculina que iniciou suas atividades em 1969 e acredita na moda como um agente inspirador e transformador da sociedade. Pensando nisso, buscam oferecer o melhor dela com qualidade e excelência. E em todos esses anos, a Raisteel expandiu, aprofundou a sua participação no segmento têxtil. Ela investe desde a produção da matéria-prima, que é o algodão, até a confecção final das peças. Com esse contato com toda a cadeia produtiva, de fiação, tecelagem, tinturaria e produção das peças, ela consegue garantir uma qualidade incomparável em todas as etapas de produção. Ela tem uma linha completa para qualquer estilo. Polos, camisetas, calças, bermudas, calçados, alfaiataria e muito mais. Tudo produzido com matérias-primas especiais para garantir qualidade e conforto para você. E você encontra toda a coleção da Raisteel na rua Episcopal 2200 ou no Instagram, @Raisteel São Carlos Oficial. Raisteel, a evolução do se vestir bem. Quando você vai consumir um produto ou um serviço, você busca pela reputação da empresa no site Reclame Aqui? A Latina foi indicado ao prêmio Reclame Aqui 2024 na categoria Eletrodomésticos. O prêmio é o maior e mais importante de atendimento e reputação do Brasil. Ano a ano, ele premia, com participação ativa dos consumidores, as empresas brasileiras com as melhores reputações e operações de atendimento mais eficiente. Mais do que um troféu, eles disputam o reconhecimento e a confiança do consumidor. Os produtos da Latina, gente, possuem 12 meses de garantia. Eles têm um departamento ali responsável pela qualidade. E o serviço de atendimento ao consumidor é um dos melhores do país. Além disso, você pode encontrar a Latina no site, nas redes sociais, no WhatsApp e telefone fixo. Na Latina você pode confiar. Latina, seu momento, nosso Eletro. E sabe aqueles vãos de obra preenchidos pelas esquadrias? Eles funcionam como portais e podem ser considerados cartões de visita extremamente importantes para as construções, porque portas e janelas são essenciais e complementares ao mesmo tempo, na estrutura da construção interna ou externa. Para atender a demanda das esquadrias, é possível encontrar exemplares em madeira, alumínio, forro e PVC. Na Casa Ferro Acabamentos, existem diversos formatos, tamanhos e preços que encaixam no seu bolso e também no tamanho da sua obra. Visite a loja em Dois Córregos, Matão e São Carlos e conheça todos os modelos da marca Prado e Sasazaki. As melhores negociações do mercado você encontra na Casa Ferro Acabamentos. Aqui em São Carlos, a loja está localizada na Vila Prado, na rua Dr. Duarte Nunes. Acesse também no @Casa Ferro Oficial. Conseguiu escolher suas peças? Já consegui, já Então eu vou consegui. pedir para você mostrar a primeira para aquela câmera e explicar o porquê. Família. Bom, assim, família, porque quando você tá, né, com seus momentos difíceis, né, é a família, né, que é a base de tudo, né? Família que Para lá que você, você corre, né? para lá que a gente corre, né? Então, assim, família é tudo, né? Então é isso. E a segunda peça? Ah, eu falo assim, eu gosto muito, acho que todo mundo hoje que trabalha com negócios, né, gosta do network, porque sem network hoje a gente não faz nada, né? Então, assim, você sem um bom relacionamento, né? Assim, a gente não consegue mais nada. Por mais que você possa ter uma marca, né? Uma marca forte, uma empresa grande, tudo. Eu acho que sem um. Na verdade, são essas duas coisas aqui. Eu já vou até entrar nessa terceira aqui, né? Não, eu queria parar aí, posso dar Pode, licença de pode. interromper o raciocínio? É porque assim, tem muita gente que fala assim, network, fazer relacionamento, tá, mas como eu faço isso? Então, como é que é você fazendo o networking na prática? Você vai num lugar que tem várias pessoas, você vai ouvir essas pessoas, você vai tentar ajudar essas pessoas. Como é que você faz o networking na prática? Olha, assim, eu posso te falar que eu já fiz muito mais isso do que agora no momento, tá? Uma fase que você precisava construir mais, talvez, também, né? Também. Eu já fiz muito. Assim, tinha alguns dias, assim, que eu ficava muito preocupado, assim, falando, nossa, hoje eu não conheci ninguém novo. Eu não falei com ninguém hoje, sabe? Assim, eu não consegui ouvir ninguém hoje,
né? Acho que até mesmo pelo fato hoje do formato do negócio hoje, eu não consigo fazer muito mais isso, né? Mas onde que a gente conhece pessoas novas? Como é que a gente ouve? Para quem quer ter relacionamento, para quem tá chegando, é Olha, novo. assim, que nem eu falo assim, que nem no meu caso, assim, que nem eu contei a história do Magazine Luiza, né? No comércio, fiz muito isso no comércio. No comércio, né? De visitar, de De conhecer as visitar, de pessoas. conhecer, de trocar ideias, entendeu? Que nem- hoje eu não consigo fazer mais isso, tá? Mas assim, eu já fiz muito isso, tipo, hoje eu vou visitar uma loja do fulano lá, entendeu? Ou vou tomar café com alguém, sabe? Então, assim, eu fiz muito isso. Porque assim, você vai, que nem vamos supor, você vai no comércio hoje. Sempre você vai encontrar gente nova Uhum. lá. Sempre você vai. Então, assim, eu fiz muito isso. Acho que a gente tem que estar aberto, disposto e prestando atenção, realmente, né? De É, fazer. Eu até brinquei que eu fui mandar meu carro na revisão agora. E aí eu tava esperando o carro ficar pronto, tinha uma pessoa do meu lado, aí ele olhou pra mim, assim, ficou me olhando, eu falei, moço, tá me paquerando, né? Só que não. Aí ele falou assim, você não é a moça do podcast? Aí eu falei, eu sou. E aí a gente começou a conversar, ele também tinha um podcast. E aí a gente ficou trocando ideias, trocou ali contatos, então, tal. isso Então, que em é qualquer isso que é lugar, pode ser numa gostoso. É concessionária isso que é também, gostoso. né? A gente Assim, tá ó, aberto. é isso que eu falo. Assim, eu falo assim, tinha uma época, um tempo atrás, vamos supor, você ia no shopping, né? Você chegava no shopping, a gente que é da cidade, né, que tá aqui há um certo tempo já faz 40 anos que eu tô aqui, né? Então, assim, você conhecia todo mundo. Hoje você vai no shopping, você não conhece mais ninguém. É muita gente nova, sabe? Então, assim, aí você começa a falar, caramba, meu, pô, chegou agora lá um restaurante novo do shopping lá. Pô, preciso conhecer, preciso saber quem é, Uhum. entendeu? Então, assim, é isso que às vezes eu percebo, assim, pelo fato de eu ficar mais interno hoje, sabe? Eu fico pensando, eu falo assim, porque eu aprendi com o meu chefe, com o Vilela, com o meu chefe, ele falava assim, no mercado é que acontecem as coisas. No mercado você fica sabendo quem tá chegando, quem tá saindo, quem tá comprando, quem não tá comprando. Então, assim, quando eu me afasto do mercado, entendeu? Que nem agora tá acontecendo, esses últimos anos aconteceu, é onde eu sinto um pouco, sabe? Porque às vezes, vamos supor, eu converso com o Davi, né? Aí ele tá atendendo um cliente. Ô, fulano, eu falei, cara, quem que é esse cara, né? Coisa que há uns anos atrás, pô, eu sabia quem era todo mundo. Uhum. Vamos supor assim, segmento de carro, concessionário de carro. Eu atendia praticamente todo mundo, todo mundo. E assim, muitas vezes quando você tem uma certa dificuldade em alguma parte da tua vida que você precisa resolver, você sabe que se você chega num lugar, você conhece a pessoa, né? Você tem um A porta relacionamento, tá aberta. a porta tá aberta, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, isso aqui hoje é muito E aí, importante. através disso, você consegue, então, escolher a terceira peça ali, que é a construção de parcerias. Entendeu? Porque assim, você manter um anunciante com você 1 ano, 2 anos, 3 anos, é muito difícil, né? Com Existe uma certeza. troca muito grande, né? Então, assim, e isso acontece com quem? Quando você tem seus parceiros, né? Então, assim, porque muito deles, eles conhecem a gente, sabe da seriedade do trabalho, né? Do resultado, que nem o Davi recebeu um áudio de um cliente de jornal, a gente falando que quer manter por mais 1 ou 2 meses, porque o resultado foi muito bom, e que as pessoas entram na loja falando que ouviram no jornal. Então, assim, através disso, né? Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter esses parceiros, né? Que nem na época da pandemia mesmo. Só ficou quem era parceiro, É, entendeu? porque foi um dos primeiros lugares que as pessoas deixaram de colocar dinheiro, né? É, Porque tinha entendeu? muita insegurança do que Tinha ia muita ser. segurança. Então, assim, só ficaram mesmo os parceiros, porque, assim, aquele cliente que compra e paga, sabe? Entendeu? E faz parte, é isso mesmo também, entendeu? Mas, assim, é o que eu falo, a gente precisa vender todo mês, né? Uhum. Todo mês, não é vender uma vez só, né? Então, assim, o cliente ele escolheu a tua empresa, que hoje você tem N veículos, você tem digital, você tem várias coisas. E o cliente falou, não, postei na Jovem Pan, vou pôr a grana na Jovem Pan. Eu falo, você tem que estender um tapete vermelho para esse cara, para esse cliente. E assim, Eu ia do falar, o nosso ponto. tempo tá acabando, você vai para a última pergunta, Não, não, é Priscilinha? só um comentário.
do nosso ponto de vista de quem compra a mídia, né, como agência de publicidade, é muito importante a gente confiar no veículo. Então, eu sei que eu estou colocando o dinheiro do anunciante num parceiro que vai cumprir, que vai dar resultado. Então, acho que essa parceria que você traz é nesse sentido, de ser bom para quem compra, de ser bom para você. Então, todo mundo que está ali está ganhando, mas precisa acreditar Não, naquilo que e você assim, está ó, se eu falo, empenhando. a gente tem uma preocupação muito grande com isso, com o resultado. Muito grande, muito grande. Porque a gente respeita a grana do cliente. E é isso É vai isso fazer aí. ele renovar, né? Eu queria ir Pronto, para a Ale. última pergunta, 1 minuto. O que que você espera do futuro do rádio? Olha, assim, o rádio eu vejo ele como uma empresa ou outra qualquer, entendeu? Eu acho assim, o rádio ele vai continuar, sabe, muito forte. Só que aí o mercado tá aí, né? Quem fizer melhor vai levar mais, entendeu? Eu acho que o rádio, ele assim, ele permanece para quem estiver trabalhando certo, para quem estiver trabalhando bem, para quem estiver respeitando a grana do cliente. Caso contrário, vai ter problema. Eu acho isso. E a programação tende a ser cada vez mais local. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Sempre falando com as pessoas da sua comunidade, da sua praça, do seu mercado. Muito bem, aprendemos muito hoje, hein? Excelente, Regis. Obrigada, viu? Pela Seja. presença, pelo seu tempo, por se abrir com a gente, contar todas Eu essas falo, ó, eu histórias. sou tímido, mas eu falo bastante, viu? Não, e histórias Principalmente como a sua e, trazem muita e inspiração para quem está assistindo. principalmente, assim, de uma coisa que eu gosto muito que é o rádio. Uhum. Foi que nem eu falei, eu disse pra vocês, eu não sei explicar, mas assim, quando surgiu a oportunidade de eu pôr a rádio no ar, entendeu? Uma coisa pra vocês, assim, ó, eu larguei tudo. Pra vocês terem uma ideia, eu larguei a clube de 15 anos de trabalho. A minha esposa, no dia 31 de maio de 2012. Eu falo pra vocês assim, ela não dormiu a noite toda. Foi o último dia de trabalho na clube. Porque você ia começar um negócio que você não sabia o que ia acontecer. Inspirador, né? Histórias como essa a gente tem toda semana aqui no Quebra-Cabeça de Sucesso. Obrigado mais uma vez e a gente se vê então na próxima peça desse nosso quebra-cabeça.